A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nessa noite, que Ele já esteja olhando para a sua vida, te abençoando, te convidando com a graça dEle sobre você. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse tempo de estudo bíblico, na quarta-feira, pensando sobre as doutrinas da fé cristã. Nós precisamos conhecer ainda mais o nosso Deus. Obrigado pela sua participação, que Jesus já esteja olhando para a sua casa e para a sua vida em todo o tempo. Aproveitando os nossos pequenos avisos, o nosso boletim com algumas informações importantes ali, principalmente com respeito ao agendamento, também agendamento cristão, do nosso catálogo cristão, o seu agendamento, que eu vou comentar daqui a pouco para os cultos, está ali, aniversariante também importante, e a nossa série domingo à noite, que espero você aqui no culto das 17 ou das 19. Lembrando também, aí como eu falei, dos nossos agendamentos, importante aqui os horários continuam os mesmos, então se você precisar ligue, lembrando também que nós agora podemos ampliar um pouco, não é mais 30, nós podemos colocar um pouco mais, então se você quiser participar agora, fique à vontade para estar conosco. Bom, os nossos grupos, não os deixe de se envolver. Eu fiz questão de colocar aqui o amigo de oração online, para você estar realmente envolvido com oração, com um dos seus amigos, incentivando pessoas e orando, criando grupos aí de oração e orando junto com o seu amigo de oração, incentivando outros a fazerem da mesma maneira também, ok? Lembrando que domingo agora, às 10 horas, no nosso culto pela manhã, vamos ter o domingo da igreja perseguida. Ana Paula, Leia, Isaac estão nos ajudando aí. Não deixe de participar conosco neste culto muito importante para lembrar da irmãos, amigos, irmãos em Cristo que estão sendo perseguidos em várias partes do mundo, carecem das nossas orações, carecem do nosso envolvimento de todas as maneiras. Lembrando do coronavírus, não deixe de tomar os cuidados básicos com respeito à Covid, ela ainda está presente, não temos medicação ainda, portanto, meu amigo, trate das questões dos cuidados básicos necessários. Inclusive na nossa igreja estamos sendo extremamente cuidadosos aqui no momento dos nossos cultos, para que a gente possa estar atento a essa questão que ainda nos rodeia. Bom, Salmo 80, verso 14 ao 19, convido você a ler, vamos lá comigo mais uma vez, como sempre fazemos, de forma audível aí na sua casa, onde você estiver acessando o celular, comigo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Deus, continue com a tua mão estendida sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso país, sobre a nossa igreja em todo o tempo. Hoje eu quero falar sobre a providência de Deus, esse é um tema muito importante para nós compreendermos ainda mais como Deus age na história, como Deus continua agindo, a providência de Deus. Eu quero convidar, mas antes quero chamar você a orar junto comigo nesse momento. Se aproxime aí de quem está com você na sua casa. Faça isso, pare as coisas lá e busque a Deus em oração aí. Se coloque diante dele nesse instante. Vamos orar.
Vamos orar nesse instante, meus amigos. Oh Deus, olha o teu povo nesse momento. Visita a tua igreja, visita aqueles que estão me ouvindo agora. Visite, ó Deus, aqueles que se juntaram nesse momento, junto com a sua família, junto com seus filhos, com seus esposa, marido, pai, nesse momento que tirou esse tempo tão especial de se acalmar e buscar do Senhor a direção da tua parte. Olhe para esses, ó Deus, olhe para aqueles que às vezes não puderam parar as suas atividades para poder estarmos juntos, ó Deus. Olhe para a tua igreja também, desperta teu povo, principalmente, Pai, para a evangelização. Desperta teu povo, Deus, para a missão que o Senhor nos confiou. Desperta teu povo, ó Deus, em todo momento, Pai, para servir de canal de bênção aqui neste lugar. Obrigado pela tua igreja, pela existência da tua igreja. Confiamos no Senhor a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso amanhã, ó Deus, pertence ao Senhor. Aqueles que estão enfermos, colocamos sob as tuas mãos, ó Deus. Lembramos aqui de forma muito especial o pai do Vâner, ó Deus, Sr. José Divino, que está com Covid, muita preocupação em relação do Vâner, em relação a ele. Queremos nos consolidar junto com o nosso irmãozinho para interceder pela vida de Sr. José Divino. Olhe para ele, Deus, com teu olhar de graça, teu olhar de favor, ó Deus. Renove as forças do Vâner também, de inicia nesse momento, ó Deus, que carecem do cuidado do Senhor, Pai. E nos ajude, Pai, em todo instante, Deus, a clamar pelo Senhor, aqueles que estão enfermos, reverendo Eliezer, Pai, e outros demais. Ó Deus, então nos ajude, queremos fazer isso juntos. Olhe para a nossa casa, para a nossa vida, ó Deus, em todo o tempo. Em nome de Jesus, é o que eu oro e agradeço. Amém e amém. Cante comigo nesse instante, meu amigo. Grandes são as tuas obras. Como podemos falar da providência de Deus sem olhar para as suas grandes obras, sem olhar para aquilo que Deus continua agindo e fazendo na história? Cante comigo nesse cântico. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Como é gostoso quando nós paramos para pensar e para conhecer ainda mais o nosso Deus, como isso é importante para a nossa vida. Essa é a maior experiência que o ser humano pode ter, é conhecer o seu Criador, é conhecer o nosso Deus, é conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, é abrir a sua palavra e termos direção da parte dele. É o que nós pretendemos fazer aqui, aproveitando. Se você quiser enviar esse link para alguém, faça isso nesse instante. Outro aviso também que eu esqueci de dar, não se esqueça de orar pelo pai do nosso irmãozinho Vanner, sou José Divino, ainda carece das nossas orações, bem como a sua família, ele que está acometido com Covid-19. Bom, meus amigos, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a fé cristã, as doutrinas da fé cristã. Hoje eu quero pensar com você. Já falamos sobre os decretos de Deus, pensando sobre a predestinação. Hoje eu quero estender um pouco mais falando sobre a providência de Deus. É um tema extremamente importante para que a gente possa compreender como Deus age, como as nossas orações e tudo mais. A maioria dos cristãos, eu creio que você não esteja fora disso, conhece muito bem esse texto aqui que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 28. Vamos comigo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que se destaca aqui nesse texto é justamente a força da convicção que o apóstolo Paulo expressa logo no começo do texto. Sabemos, é isso que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo assim, eu espero, ó Deus, que tudo no final acabe bem. Ou ele não diz assim, eu creio que as coisas haverão de acontecer de acordo com a vontade de Deus. Não, Paulo aqui não começa dessa forma. Ao invés disso, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo escreve aqui, meus irmãos, com muita segurança dele como um apóstolo, sobre algo, meus irmãos, que é extremamente importante e básico para a vida cristã, e de onde eu e você podemos encontrar conforto naquilo que Paulo está dizendo aqui para nós nesse versículo. No entanto, queridos, existe um receio que hoje, a força dessa convicção que Paulo está usando aqui, dizendo que nós sabemos, nós temos a plena convicção disso, essa força aqui, parece que ela está um pouco ausente das nossas igrejas e às vezes das nossas comunidades cristãs. Tem havido, o que muitos têm dito, é uma mudança impressionante, em nosso entendimento com respeito da maneira como a nossa vida se relaciona com o governo de Deus. A maneira como, com o passar dos anos, dos dias, a impressão que dá é que o homem tem se tornado cada vez mais senhor da sua própria vida. Cada vez mais que passa, a impressão que dá é que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade em que ela fortalece, patrocina demais o meu eu, dizendo que, de fato, eu preciso estar no centro de tudo, controlando tudo, dirigindo tudo, eu que devo fazer todas as escolhas necessárias, está comigo. Portanto, a questão é que essa questão da sociedade também atinge a vida de muitos cristãos e tem mudado a maneira como nós nos relacionamos com o governo soberano de Deus. Nós somos de uma tradição cristã que crê na soberania de Deus acima de tudo. Certa vez, queridos, em uma minissérie da televisão, numa dessas televisões de canais americanos, um dos segmentos mais comoventes que passou ali naquela série, aconteceu justamente, era uma série que falava sobre a guerra civil nos Estados Unidos, e um momento ali interessante foi porque o narrador
quando o narrador ele pegou algumas cartas enviadas pelos soldados dos dois lados que estavam em conflito, e quando eles começaram a ler aquelas cartas, o que eles encontraram ali foram soldados escrevendo aos seus familiares, escrevendo justamente isso aqui, uma menção frequente de uma confiança em Deus, dizendo que Deus é bom e Deus é benevolente. É isso que mais se encontrava naquelas cartas daqueles soldados em meio à guerra civil. A minha questão é, de fato, será que é assim que às vezes estamos entendendo a maneira providencial de Deus nas nossas vidas? Existe, só para os irmãos terem uma ideia, uma cidade nos Estados Unidos, né? E quando as pessoas conheceram, chegaram àquela cidade, o nome que eles deram àquela cidadezinha se chamava Providência, era o nome da cidade. Eu creio, querido, que isso tem diminuído bastante na nossa cultura contemporânea, porque a ideia da providência praticamente desapareceu totalmente da nossa cultura. E isso, meus irmãos, é uma tragédia, não só na cultura, mas ainda mais entre nós como os cristãos, quando de fato às vezes estamos tão confiantes no nosso controle, estamos tão confiantes em nós mesmos, que não percebemos a boa mão e a providência de Deus. Só para termos uma ideia, querido, o que eu quero dizer com providência? Providência é aquela operação divina pela qual Deus, em primeiro lugar, ele cuida das suas criaturas. Nós vamos ver que Deus, ele não só criou, mas ele criou, ele sustenta. Deus não só criou e sustenta, mas ele governa, ele dirige, ele faz com que tudo aconteça. Então a providência, primeiramente, é essa operação divina que diz que, em primeiro lugar, Deus cuida de todas as suas criaturas. Mas mais, Deus também manifesta a sua atividade em tudo quanto acontece no mundo. Deus está presente em todas, de uma forma ou de outra, coordenando e dirigindo todas as atividades. E em terceiro lugar, Deus conduz todas as coisas a um fim pré-determinado. É assim que nós cremos, porque nós não cremos que Deus esteja jogando dados, que Deus esteja brincando com a sua própria criação. Pelo contrário, a Bíblia nos fala que Deus há de restaurar todas as coisas. Pelo contrário, a própria vinda de Jesus, a sua morte e a sua restauração, a salvação que ele trouxe, não é só a salvação do homem, de levá-lo para o céu, mas já é a salvação que tem implicações com o cosmos, tem implicações com todas as coisas. Por quê? Porque Deus conduz todas as coisas para um fim pré-determinado e ele continua com a sua boa mão sobre o governo de todas as coisas. Essa doutrina, queridos, inclui 3 elementos. O primeiro é o ser divino, ou seja, é Deus em primeiro lugar acima de tudo. Segundo, é a sua atividade, ou seja, é Deus operando, é Deus agindo, é Deus em meio o seu governo, a maneira como ele faz as coisas acontecerem. Em terceiro, é o propósito final de todas as coisas. É isso que nós encontramos nas Escrituras. Eu sei que você já leu sobre isso, e é um ponto muito importante, que vai na contramão disso tudo que estamos dizendo, quando eu falei que em nossa cultura contemporânea, o conceito de providência, ele tem sido esquecido, né? Praticamente tem sido uma tragédia, porque um ponto que nós lemos na palavra de Deus é que Deus é por nós. Às vezes esquecemos disso, às vezes em meio aos nossos conflitos, às nossas lutas, clamando a Deus, buscando uma resposta, tentando fazer os nossos planos, às vezes esquecemos que Deus é por nós. Uma das maneiras pelas quais a mentalidade secular tem penetrado hoje, queridos, nas comunidades cristãs, é por uma visão de mundo que presume que tudo que acontece de acordo com causas naturais físicas. Ou seja, a mentalidade secular hoje é essa. Tudo acontece de acordo com causas naturais fixas. E Deus, se ele realmente existe, está acima e além de tudo isso, como se
Deus não tivesse nenhuma participação ou nenhum controle das coisas que estão acontecendo, inclusive com respeito a essa pandemia. Normalmente, a mentalidade secular acredita que o mundo é só causa e efeito num sistema fechado. Eu sempre falo sobre isso. Significa que Deus criou o mundo, largou ele para lá, criou suas leis, deixou aqui e foi embora. Causa e efeito num sistema fechado, ou seja, Deus não me interfere e as leis vão coordenando tudo isso aqui e a gente vai se virando. Isso é simplesmente o fim da própria identidade humana, porque nós nos tornamos, no meio de todo esse processo, como mais uma peça no meio de toda essa grande engrenagem. Perdemos a nossa individualidade, perdemos a nossa identidade, perdemos a ideia de que somos uma alma, somos um ser espiritual, quando abraçamos essa ideia. Essa é a mentalidade secular, mas diz mais um pouco. Deus é apenas um espectador que do céu olha para baixo. Parece que está com suas mãos amarradas. E ele não consegue fazer absolutamente mais nada. Talvez até nos incentivando. Talvez em algum momento tentando chamar a nossa atenção. Essa é a mentalidade dos dias de hoje. Mas Deus não consegue exercer qualquer controle imediato sobre o que acontece na terra. Essa é a mentalidade secular. Quando nós falamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se refere a todas as coisas. Significa que Deus está ativo, operando, Deus está com a sua boa mão, controlando e governando ainda toda a história. Ele continua sendo o comandante de todo esse grande navio do mundo aí, que Deus está com suas mãos, com as rédeas, controlando todas as coisas. Portanto, essa mentalidade secular, por um lado, só nos atrapalha, porque dá a ideia de que tudo que funciona aqui por meio de leis fixas. Isso é tão interessante, meus irmãos, que quando pessoas passam por algum tipo de problema emocional, algum problema existencial, num primeiro momento, às vezes ela procura, num primeiro momento, ou às vezes nem nisso, às vezes em toda a sua vida, ela procura às vezes um médico. Não há problema em procurar um médico, não é isso que eu quero fazer você pensar. Ela por um psicólogo, um psiquiatra, não há problema com isso. A grande questão é que quando nós só focamos nisso, a ideia que dá é que Deus parece que não pode fazer absolutamente nada. As nossas orações, Deus não pode fazer um milagre, porque se Deus não pode fazer um milagre, Ele não pode intervir na sua história, Ele não pode intervir no cosmos, as nossas orações ficam sem sentido. Essa aqui é a ideia básica que está por trás. Mas historicamente, meus irmãos, historicamente, os cristãos têm tido um senso agudo de que este é o mundo de nosso Pai. É assim que nós cristãos pensamos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, Salmo de número 24. E que em última análise, os afazeres dos homens e das nações, o que está escrito aqui? Estão nas mãos dele. Este mundo foi criado por Deus e pertence a Deus. O homem nunca, as invenções que ele teve, que ele descobriu, porque ele teve que usar os recursos que Deus deu para ele, a matéria-prima que Deus colocou em suas mãos, o cosmos que ele criou, e não só criou, mas Deus também controla os afazeres dos homens e das nações. Tudo está em suas mãos. Isso é o que Paulo está expressando em Romanos 8, verso 28, que nós vamos ler novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que Paulo está dizendo aqui. É interessante, meus irmãos, que logo após esse texto, na sequência desse texto, Paulo avança um pouco mais e ele vai falar justamente sobre a predestinação. Olha comigo os versos logo abaixo, o que Paulo vai dizer do versículo 29 ao verso 30. Olha aqui comigo. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também
glorificou. Então Paulo vem então, depois que ele fala sobre isso, ele fala sobre a predestinação, ou seja, no primeiro momento ele fala que sabemos que todas as coisas cooperam, sabemos que tudo está nas mãos do nosso Deus. Ele fala em seguida sobre esse, como nós falamos nas quartas-feiras anteriores, esse fato de que Deus escolhe, porque Deus é soberano, Deus é livre, e Ele escolhe de acordo com a sua vontade. O que Paulo está dizendo aqui para nós, Ele predestina, e aí Paulo vem e conclui dizendo assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? É o que ele diz no versículo de número 31. Em outras palavras, o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: qual será a nossa resposta à soberania de Deus? Perceba, primeiro Paulo ele traz uma palavra muito firme e segura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois Paulo fala que Deus ele escolhe, de antemão ele conhece pessoalmente, e ele escolhe, ele predestina, como o texto nos diz ali, e em seguida ele diz qual deve ser a nossa resposta, porque o que Paulo está falando antes é da soberania de Deus. Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Deus escolhe aqueles que lhe apraz. Qual que deve ser a nossa resposta? Paulo está dizendo aqui para nós, qual será a nossa resposta ao fato de que Ele, Deus, está realizando um propósito divino neste mundo e em nossas vidas? Qual deve ser realmente a nossa resposta diante da sabedoria de Deus? E aqui, queridos, tem um detalhe importante: o mundo, ele repudia essa verdade. O mundo, se nós pensarmos bem, ele não quer saber se Deus está controlando. Se ele afirma que Deus está controlando, em um determinado momento, ele se contrapõe a Deus, porque ele não gosta disso, porque ele quer ter o controle. Foi isso que aconteceu na queda com os nossos pais. Eles quiseram ser o rei, eles quiseram estar no controle, eles quiseram autonomia, ou seja, eu não quero as leis de Deus, eu mesmo faço as minhas leis. Portanto, o mundo repudia essa verdade, mas Paulo aqui, ele insiste ainda mais. E Paulo responde nos versos logo abaixo da seguinte maneira, por favor, Romanos 8, 31 a 37, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a resposta nossa diante desse governo soberano de Deus que Paulo está dizendo nos versos anteriores? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que texto maravilhoso, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Texto maravilhoso, meus amigos. Texto maravilhoso, dizendo que Deus não poupou o seu próprio filho. E ele está dizendo assim para nós nesse texto de forma profunda: se Deus é por nós. Olha a segurança que Paulo vai trazer aqui. Ou seja, ele está dizendo que Deus está com sua mão, está controlando todas as coisas. Deus continua ativo. Se Deus é por nós, Deus continua agindo, queridos, na vida humana, na vida da sua igreja, na sua vida. Deus continua controlando todas as coisas, como o texto nos diz aqui, ele continua ativo. Tanto que é que ele não poupou o seu próprio filho, como o texto nos diz, pelo contrário, ele nos deu graciosamente. Essa que é a resposta de Deus diante da resposta humana, diante da soberania de Deus. É nós descansarmos nessa verdade e sabermos que o nosso Deus ainda continua com seu controle sobre a nossa vida.
sobre todas as coisas, queridos, sobre os governos. Não são os homens mais poderosos, os homens mais ricos, não são os governos mais fortes. Não são esses homens, queridos, que controlam essas coisas. Uma das mais antigas afirmações da igreja antiga se resume na seguinte frase, queridos, dizendo que a essência do nosso relacionamento entre Deus e o seu povo, a essência do relacionamento entre Deus e o seu povo é Deus pro nobis. Eu sei que você conhece aí uma plantinha, a ora pro nobis, que é orai por nós, né? Mas aqui é Deus pro nobis, ou seja, Deus por nós. Essa é a essência do relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus, quando a gente olha a história do povo de Israel, é Deus sempre fazendo isso com o povo, Deus sempre chamando a atenção do povo para si mesmo, Deus colocando o seu tabernáculo no meio do povo, Deus enviando sacerdotes, Deus cuidando daquele povo, enviando profetas. Por quê? Porque Deus é por nós. Deus era por aquele povo. É isso, queridos, que a gente precisa entender, ou seja, na doutrina da providência de Deus, significa que Deus continua agindo. E essa é a essência da providência, da doutrina da providência. Deus é por nós. E sendo Deus por nós, pelo seu povo, Paulo vai dizer aqui, que diremos, versículos 31, repetindo, versos 31 e 37, que diremos, portanto, à vista disso? Que diremos, portanto, à vista da providência de Deus, à vista da soberania de Deus? Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 35, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E Paulo pergunta, será tristeza? Será espada? Ou seja, Deus continua do lado do seu povo, quem vai nos separar do seu amor? Deus não está tão distante que não possa ouvir as nossas orações. Ele não se esqueceu de nós, Ele não se esqueceu da sua igreja, não se esqueceu dos seus clamores, das suas orações. Diz que Deus não esqueceu de cuidar de cada um de nós, queridos. É nós que achamos isso. Deus não nos deixou de amar, Deus não deixou de olhar para a gente e achar alguém mais interessante do que nós. Às vezes nos sentimos assim quando falhamos, parece que Deus achou mais alguém mais interessante. Deus não é assim, queridos, pelo contrário, Paulo está dizendo aqui para nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem sofrimento, nem perseguição, nem enfermidade, nada disso. Paulo está dizendo aqui, queridos, que não importando o que tenhamos de suportar, e ele coloca ali no texto de forma clara, tribulação, sofrimento, enfermidade, no meio disso tudo ainda Deus é por nós. No meio que temos que suportar, no meio de todas essas questões que enfrentamos na vida como cristãos, nada tem o poder de desfazer o relacionamento que temos com a providência amorosa e soberana de Deus. Absolutamente nada, é o que Paulo está dizendo. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados, queridos. O que nos afasta de Deus é a dureza do nosso coração. Mas Paulo está dizendo que em absolutamente nada, mas absolutamente nada, no meio do nosso sofrimento, ele não isenta isso aqui. Ele não isenta o fato de saber que os cristãos passam por enfermidade, passam por hostilidade. No meio disso tudo, Paulo diz que nada tem o poder de desfazer o relacionamento desse Deus soberano, que por meio da sua mão providencial, da sua providência amorosa e bondosa, controlando todas as coisas e cuidando, estando presente na vida do seu povo. A palavra providência, querido, só para ajudar um pouco mais, ela vem de uma palavra do latim, ela é formada por um prefixo, pro, antes, e a palavra videre, que vem a nossa palavra vídeo, a palavra videre, que significa ver, ou seja, a ideia é ver de antemão, é uma visão antecipada, é uma previsão, ou seja, Deus vendo antes, mas os teólogos fazem uma distinção importante aqui, queridos, muito importante, porque providência não é, a providência de Deus não é presciência, ela se parece um pouquinho, mas não tem a ver com presciência necessariamente, ainda que essa palavra providência signifique
assim, no seu termo etimológico, a mesma coisa de presciência, o conceito de providência é muito mais amplo e tem muito mais terreno do que a ideia de presciência. Porque às vezes de presciência é o fato de Deus saber de antemão só isso. Mas a ideia de providência é que Deus não só sabe de antemão, mas Deus também age. Por isso que a melhor ideia, a melhor palavra seria provisão. Nós sabemos que Deus é o nosso provisionador. Querido, se Deus não colocar o pau na sua casa, querido, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, se Deus não fizer essas coisas, queridos. Quando o povo de Israel resolveu guerrear, e Deus falou assim, vocês não vão. O povo de Israel foi derrotado por um grupo pequenininho. Eles voltaram. Deus falou, querido, sei eu quem os guardo. É um ledo engano da nossa vida, nós acharmos que somos nós, se Deus não for conosco, queridos. Eu gosto muito do Salmo 124, quando o texto nos diz lá de forma muito clara, né? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os inimigos teriam nos engolidos vivos. Teria passado uma torrente sobre a nossa alma. Queridos, a provisão, aqui não é presciência não, queridos, é providência. Providência de Deus tem a ver com a sua provisão. Considere o que a Bíblia diz sobre a responsabilidade, por exemplo, de um chefe de família. Imagine, por exemplo, um pai de família. Um pai que tem ali a responsabilidade com a sua esposa, o marido com a sua esposa e com os seus filhos. Olha o que diz 1 Timóteo 5, verso 8 na NVI. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. É dado, queridos, aqui esse texto nos fala ao chefe de família a responsabilidade de ser aquele que cuida, que supre, o provisionador da sua casa. É o pai que sai para trabalhar, para ganhar o seu pão, retorna para alimentar sua casa, sua esposa, os seus filhos, certo? É a ideia da provisão. Ele tem de saber antecipadamente o que a família precisará em termos de coisas essenciais para a vida, em termos de proteção da casa, em termos de um carro mais seguro, em termos de alimento, em termos de vestuário, né? Ou seja, buscando satisfazer as necessidades daqueles que estão naquela casa. Quando Jesus nos disse isso aqui, queridos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele não estava advogando aqui uma abordagem negligente da vida. Ele estava falando aqui sobre ansiedade. Nós não devemos ficar temerosos, queridos. Nós devemos colocar a nossa confiança somente em Deus, que vai satisfazer as nossas necessidades. Ao mesmo tempo, queridos, não podemos esquecer que Deus, Ele confia aos chefes de família a responsabilidade deles serem os providentes, ou seja, considerarem o amanhã e se assegurarem de que haja comida e roupa para a família. A primeira vez, queridos, que nós achamos a palavra providência no Antigo Testamento é justamente na narrativa de Abraão, quando Abraão vai oferecer Isaque sobre o altar. Deus falar a Abraão, o pedido de Deus é que levasse o seu filho Isaque, a quem ele amava muito, levasse Isaque até uma montanha e o oferecesse como um sacrifício. Muito naturalmente nós sabemos, queridos, Abraão ficou angustiado com tudo aquilo, numa luta interna com aquela ordem da parte de Deus. E quando Abraão se preparava para obedecer à voz de Deus, o seu filho Isaque lhe faz a seguinte pergunta: eis o fogo, papai, e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde, a primeira vez que aparece essa palavra no Velho Testamento: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aprendemos aqui numa quarta-feira que esse Deus proverá é o Yahvé Jireh, esse que é o termo no hebraico, e essa é a primeira vez que na Bíblia fala da providência de Deus aqui para nós, que tem a ver, queridos, com Deus provendo as nossas necessidades. Deus proverá para si
o Cordeiro, meu filho. É evidente, queridos, que essa passagem olha para frente, olha para a maior das nossas provisões, daquilo que nós mais precisamos, que era a vinda do Cordeiro, vindo pelas mãos do nosso Deus, por meio do seu controle soberano, o Cordeiro Supremo que foi sacrificado em nosso lugar. Deus falou aquilo a Abraão e Deus providenciou isso, dizendo que Deus, ele está com a sua mão, governando tudo, para que naquele momento chegasse na vida de Jesus e continuasse até nos dias de hoje, mostrando sim a sua provisão. Quando a gente fala de providência, queridos, junto com providência, tem um termo que se chama aceidade. A ideia de aceidade é a ideia de existir por si próprio. A ideia aqui é que a doutrina da providência, ela abrange algumas áreas. Primeiramente, ela abrange a área da sustentação da criação. Essa que é a ideia da providência num primeiro momento. Como eu disse para vocês no começo, quando Deus, na narrativa da criação de Gênesis, Deus afirmou que Deus criou todas as coisas. A palavra criar lá significa mais do que simplesmente fazer as coisas e se retirar do cenário. Significa que o que Deus cria e o que Deus traz à existência, ele sustenta e ele preserva. Essa que é a ideia lá quando Deus criou. Então, como dizia um professor do seminário, dizia assim: Deus não criou, Deus criou. Essa que é a ideia que está ali, que Deus criou e ele sustenta e ele preserva. Portanto, queridos, logo na criação, que vai nos ensinar que nós somos dependentes de Deus, não somente quanto à nossa origem, mas também quanto à nossa existência a cada momento. Você tem dúvida com respeito a isso, queridos? Como Paulo vai dizer lá em Atos 17, porque dele nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Observamos, querido, que nos estudos anteriores, quando nós falamos sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus, nós falamos sobre um atributo incomunicável da parte de Deus, que é justamente a sua aceidade, que é a sua autoexistência. Somente Deus tem o poder de ser em si mesmo, ou seja, Deus ele não depende da sua criação, é a sua criação que depende dele. Essa que é a ideia dessa aceidade. Deus tem o poder de ser em si mesmo, independente das coisas criadas. Quando nós vemos, queridos, nos estudos da teologia, entra em cena aqui, quando nós consideramos que essa aceidade de Deus, ela está ao lado, do seu lado tem o poder da criação. Ou seja, Deus existe por si próprio, em si mesmo, e ao lado disso, Deus tem poder para criar todas as coisas, e não só criar, mas também sustentar. O fato, queridos, de que Deus sustenta o que Ele cria, nos mostra a relação entre a doutrina da providência e a doutrina da autoexistência de Deus. É o fato de que Deus sustenta tudo aquilo que Ele criou. Essas duas coisas estão relacionadas, ou seja, Deus não depende da sua criação, é a sua criação que depende de Deus, e esse Deus, ele é em si autoexistente. Portanto, providência e autoexistência ou aceidade, elas andam juntas, como Paulo nos diz em Atos 17, verso 28. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, queridos, nós somos dependentes de Deus. Deus é quem nos sustenta. Deus é quem nos preserva, queridos. No meio de toda essa pandemia, nós sabemos que Deus é quem sustenta, Deus é quem preserva. A nossa cultura tem sido muito influenciada grandemente pela opinião pagã, de que a natureza age de acordo, como eu falei antes, com leis fixas, independentes, como se o universo fosse um reloginho que Deus deu a corda e largou para lá, só montou e ele funciona por si só. Por exemplo, a lei da gravidade, existem as leis da termodinâmica, existem outros poderes que mantêm tudo em operação. Mas existe uma infraestrutura no universo que faz com que tudo isso possa continuar existindo, para que tudo isso continue fazendo o seu papel e a sua função. No entanto, queridos, nós não podemos esquecer que o ponto de vista bíblico é que não poderia haver um universo sem o ato divino
de criação. E quando Deus criou o universo, ele não saiu de cena e nem deixou e o deixou a funcionar sozinho. Final do século XVII, começo do século XVIII, a ideia básica era essa, de que Deus deu corda ao mundo e largou o mundo para lá. O que nós chamamos, queridos, de leis da natureza, e de vez em quando você vê algum programa dizendo assim, a mãe natureza, porque eles não querem dizer que Deus está com sua mão sobre a natureza, apenas reflete a maneira normal pela qual Deus sustenta ou Deus governa o mundo natural. Talvez, querido, o conceito ímpio, o conceito mais ímpio que tem cativado a mente de pessoas modernas, seja a capacidade, seja a crença de que o universo ele opera por acaso. A palavra por acaso não apareceu aqui. Talvez essa seja a ideia que mais aparece. É de que o mundo funciona por acaso. Queridos, quero dizer para vocês que isso é uma tolice. Atribuir o poder ao acaso, o acaso por acaso tem algum poder? É alguma divindade? Ele consegue criar e sustentar alguma coisa? Quando se usa a palavra acaso, normalmente é para probabilidades matemáticas. Acaso não é uma coisa, querido. Acaso não pode fazer nada, ou seja, acaso não pode influenciar nada, né? Ou como se fosse assim, Deus estivesse jogando dados aqui, a vida fosse brincadeira, coisas aleatórias e tudo mais. Apesar disso, alguns tomam a palavra acaso que não tem nenhum poder como um substituto para o conceito de Deus. A ideia que eles tomam é o seguinte, poxa, já que eu não acredito em Deus, eu preciso colocar alguma coisa no lugar de Deus para ver se as coisas, aqui, como é que as coisas funcionam. E dão o nome de acaso no lugar de Deus. Mas a verdade, queridos, que conforme a Bíblia deixa muito claro, é justamente isso aqui, que nada, absolutamente nada acontece por acaso. Tem até aquela música, né, dos Titãs, o acaso vai me proteger, como muitos dizem, e que todas as coisas estão sob o governo soberano de Deus. A sua vida está sob o governo soberano de Deus, a sua casa, essa cidade onde moramos, a nossa igreja, está sob o governo soberano de Deus. Essa pandemia, os governantes, os homens ricos, as leis da natureza, as leis cósmicas, as leis que governam todas as coisas. É assim que a Bíblia nos ensina. E isso é extremamente reconfortante, querido, para o cristão que o entende. Preocupo-me com o amanhã, e isso é pecado. Preocupo-me com a minha saúde, isso também é pecado. Não devemos nos preocupar, mas é natural nos preocupar com coisas dolorosas e com a perda de coisas que muitas vezes valorizamos. E até mesmo, queridos, as nossas doenças, as nossas doenças e perdas nesse mundo estão sob a providência de Deus. Quando Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, as enfermidades e as perdas também estão dentro dessa providência de Deus. Eu sei que às vezes isso é difícil de acreditar, né? Porque às vezes temos uma visão muito pequena com respeito ao alcance de Deus, muito pequena às vezes sobre até mesmo o poder de Deus. Porque nós sentimos dor e perda agora, e não vemos o fim desde o começo, como Deus vê o fim desde o começo, mas Ele nos diz que o sofrimento que temos de suportar no presente não podem ser comparados com a glória que está reservada para o seu povo. Veja bem o que Paulo nos diz em Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, queridos, o conhecimento da providência divina traz consolo no meio do sofrimento. Como é bom quando nós conhecemos a Deus. Se você está passando alguma aflição, alguma angústia, queridos, não se esqueçam que Deus não se esqueceu de você. Não se esqueça que Deus está com seu controle soberano sobre todas as coisas. Não se esqueça de que o conhecimento da providência de Deus traz conforto ao seu coração, sabendo que isso aqui não é aleatório, não estamos jogados aqui, isso aqui não é, as coisas não funcionam por acaso. Deus está no controle não somente do universo, mas também da história. Como a Bíblia nos fala.
A Bíblia, querido, nos diz que Deus levanta reinos. A um levanta e outro abate. A Bíblia nos fala em Provérbios que o coração do rei está nas mãos do Senhor e esse o inclina conforme o seu querer. E a nossa situação individual na vida, querido, está relacionada, em última análise, com o que Deus ordenou para nós por meio da sua providência. A minha e a sua vida, queridos, em última análise, ela está debaixo da providência de Deus. Ou seja, queridos, a nossa vida está em suas mãos, a nossa vocação está em suas mãos. Como estão a nossa prosperidade e a nossa pobreza? Ele governa todas essas coisas em sua sabedoria e bondade. Portanto, queridos, a doutrina da providência nos traz conforto no meio das lutas, até no meio das perdas e no meio dos sofrimentos. O crente entende assim. É assim que a Bíblia sempre mostrou. Não é só porque as coisas estão dando errados na sua vida, não é só porque só portas estão fechadas para você, não é só porque agora você não está conseguindo realizar o que você sempre pensou, que Deus não está com a sua mão controlando todas as coisas, queridos. Não é assim que nós cremos. Pelo contrário, a doutrina da providência nos coloca mais ainda em oração e busca a Deus. Para me encerrar, queridos, existe um conceito chamado de simultaneidade, que a ideia é que é a existência, ou seja, há duas coisas ou duas ações que acontecem ao mesmo tempo. Talvez aqui esteja um dos aspectos mais difíceis da providência, seja essa doutrina da simultaneidade, que em um sentido é o fato de que todas as coisas em um sentido, todas as coisas que acontecem até o nosso pecado, é da vontade de Deus. Quando nós falamos isso, eu já falei isso antes, não quer dizer que Deus é responsável por ele, porque Deus não é o autor do pecado, e nem podemos culpar a Deus, porque Deus a ninguém tenta com respeito aos nossos pecados. Deus não é o autor do mal, e nem podemos culpá-lo por nossa impiedade. Isso é um conceito que nós precisamos crer e aceitar, porque é assim que a Bíblia nos ensina. O que eu quero dizer é que Deus não é o autor do pecado, embora todo o pecado seja cometido sobre a autoridade soberana de Deus. Até mesmo os pecados cometidos cumprem um propósito pré-determinado por Deus. Vemos um exemplo muito claro na vida desse personagem que eu sei que você conhece muito bem, que é José do Egito. Lá em Gênesis, como jovem, ele foi radicalmente desprezado pelos seus irmãos, conhecemos a sua história. Seus irmãos estavam com inveja dele, o pai tinha uma preferência por ele, e aí seus irmãos o vendem para uma caravana de mercadores, como nós conhecemos bem a história, e ele é dirigido para o Egito. José ali foi comprado no mercado de escravos, foi acusado falsamente de ter atacado a esposa de seu senhor, e logo em seguida nós sabemos, ele foi levado à prisão, e ali ficou alguns anos naquela prisão. Por fim, nós sabemos que ele foi libertado, e por causa das suas grandes habilidades, por causa da mão de Deus sobre ele, ele foi levado à posição de primeiro-ministro sobre todo o Egito. Depois nós sabemos que a história nos conta que veio uma grande fome, a qual o próprio José havia já dito que aconteceria. Lá em Canaã, os irmãos de José, os seus irmãos, os filhos de Jacó, eles se viram em necessidade de alimento, longe lá. O pai Abraão então vem e fala assim: meus filhos vão até o Egito para comprar alimento. E quando os irmãos chegam ali, dão de cara com José. E o texto nos diz, a Bíblia nos fala que José se oculta no meio da identidade junto com os seus irmãos. Por fim, José dá-se a conhecer pelos seus irmãos. E os seus irmãos viram que José era o primeiro-ministro do Egito, de quem agora eles precisavam de ajuda. Era o irmão que eles haviam maltratado por causa da sua inveja, conduzido José àquela situação. E aí nós sabemos que a Bíblia nos fala que seus irmãos ficam apavorados, achando que José iria descontar tudo aquilo sobre eles, iria vingar sobre as suas vidas. Mas nós sabemos que José não faz isso. Antes, e aqui que é importante, queridos, a resposta de José diante disso tudo. Olha aqui comigo Gênesis, capítulo 45, versículos 4 a 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. José diz, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sabe qual que é a diferença na vida de José, queridos? Por que José conseguiu atravessar tanto sofrimento, tanta perda, tanta luta, tanta dificuldade? Porque ele acreditava na providência de Deus. E esse texto nos responde isso. Ao invés de ele ficar murmurando que as coisas não dão certo, ao invés de ele ficar brigando com todo mundo, brigando com Deus, ao invés de ele ficar assim, Deus, te servi tanto tempo e nada acontece, ele acreditava que até o mal que os irmãos haviam feito contra ele fazia parte do fato de que Deus o havia enviado ali, por meio da mão dos seus irmãos, ou seja, por meio do pecado dos seus irmãos, daquele coração duro dos seus irmãos. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. O verso diante. Deus me enviou adiante de vós. Perceba, meus irmãos, Deus é quem me colocou aqui. Foram vocês que me colocaram aqui, mas Deus é quem me colocou aqui. É a forma de Deus, queridos, com a sua mão providencial agindo para que José estivesse ali e salvasse os seus irmãos. Para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Por isso que José, queridos, ele é um modelo para a nossa vida cristã como um crente. É assim que precisamos entender quando as coisas não funcionam, quando as coisas dão certo, quando tudo está acontecendo na nossa vida, não é só quando as coisas dão errado, quando na nossa vida é a providência de Deus. Não podemos crer na providência de Deus só quando as coisas dão certo. Precisamos crer na providência de Deus em todos os instantes. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Posteriormente, depois da morte de Jacó, José reassegurou aos seus irmãos, enfatizando outra vez a intenção divina por trás das más ações dos seus irmãos. Olhe comigo Gênesis 50, 19 e 20. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esse, querido, sem dúvida alguma, é o grande mistério da providência, essa simultaneidade, 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, 2 ações. Deus com a sua mão providencial, Deus já sabendo que ele colocaria José, mas usou a mão dos seus irmãos e permitiu que eles fizessem isso. Eles foram responsáveis pelas suas ações, pelos seus pecados, pela inveja dos seus corações. Deus é quem estava até mesmo usando o pecado deles para que pudesse José do Egito chegar aonde ele chegou e Deus libertar o povo de Israel, Deus cumprir a sua palavra que havia prometido lá com Abraão. No mistério, queridos, da providência divina, Deus realiza a sua vontade, até por meio de nossas decisões intencionais. Quando José disse nesse texto, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele queria dizer que, embora os seus irmãos houvessem intencionado algum mal, a boa providência de Deus está por trás daquilo, e Deus estava agindo por meio da impiedade deles para o bem do seu povo. Deus continua fazendo a mesma coisa hoje, queridos, na história. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa, a crise econômica não pegou Deus de surpresa, as coisas que estão acontecendo não estão pegando Deus de surpresa, queridos. Tudo, de uma forma ou de outra, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e caminha para um fim pré-determinado que Deus já estabeleceu lá na eternidade, de fato, de salvar aqueles. Por isso, quando olhamos para a soberania de Deus, para o seu controle, nosso coração descansa no meio disso tudo. E eu sei que falar da providência de Deus é um tema difícil, porque nós podemos ser acometidos de uma enfermidade muito grave, podemos ser acometidos de uma enfermidade que nos leve à morte. Mas quando temos e cremos na providência de Deus como José creu, a nossa vida é diferente diante das circunstâncias da vida, diante do bem ou diante do mal, diante das coisas funcionando muito bem ou não, né? Vemos, queridos, a mesma coisa no Novo Testamento. Por exemplo, quando nós consideramos esse personagem aqui, Judas Iscariotes.
visando ao mal, Judas traiu Jesus. Mas Deus estava usando o pecado de Judas para trazer e realizar a salvação que nós tanto buscamos, a salvação que em Cristo Jesus, que é a resposta para o nosso coração, que já nos foi dada em Cristo Jesus. Portanto, queridos, esse é o grande consolo da doutrina da providência, o fato de que Deus está sobre todas as coisas e as realiza conjuntamente para o bem do seu povo. Ele é a fonte suprema do nosso consolo. Não podemos esquecer isso, queridos, em hipótese alguma das nossas vidas. A doutrina da providência de Deus é uma doutrina que nos traz consolo. Eu creio que a igreja, os cristãos no meio do sofrimento, eu creio nos cristãos, às vezes, quando o mundo como um todo, olhamos, foi assim que o apóstolo João, escrevendo Apocalipse, confortando aqueles irmãos que estavam sofrendo, é assim com as nossas vidas em todo momento. Precisamos continuar crendo e descansando na providência de Deus. Ele é o nosso Deus. Como o texto que acabamos de dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando olhamos o controle soberano de Deus, como José, como o nosso Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, como os profetas, como a igreja, todos confiavam na providência de Deus. Deus não está aqui brincando, Deus está com tudo em suas mãos e vai cumprir o propósito para o qual Ele já determinou. Essa é uma doutrina, queridos, que nos consola imensamente. Eu queria orar por você nesse momento, pedindo que Deus olhe para a sua vida, que esse Deus da providência visite o seu coração, que Ele guarde a sua vida em todo o tempo e você possa olhar para Ele, por mais que talvez tenham coisas que você não consiga entender, mas creia que Deus é soberano, creia que Deus está com o seu controle, creia nesse Deus quando você lê a sua palavra, a palavra de Deus, e se curvar diante dEle. Eu quero orar nesse instante a esse nosso Deus, o Deus de toda a providência, de toda a provisão. Olha comigo, por favor, nesse momento. Deus, obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor me dá para compartilhar com os meus irmãos da Tua palavra. E como é delicioso, Deus, nós ouvirmos e vermos como o Senhor age, como o Senhor está presente, como o Senhor não se esqueceu de nós. É nós que muitas vezes nos esquecemos do Senhor, nós que muitas vezes não o buscamos, ó Deus. Deus, eu sei que o Senhor está com sua mão, até mesmo no meio dos atos maus dos homens, até mesmo nas piores decisões que às vezes fazemos, nos erros que cometemos, o Senhor continua com a sua mão providencial. E a minha oração é que nós aprendamos com José a confiar na providência do Senhor, a confiar, ó Deus, que o Senhor sabe o fim já desde o começo, que o Senhor, Pai, é como diz aquela canção, é aquele tapeceiro que já sabe o fim desde o começo. Às vezes as coisas não parecem funcionar perfeitamente, mas diante dos teus olhos está tudo sob o seu controle, inclusive nesse tempo de pandemia. Obrigado, Deus, por tudo. Fique com o teu povo, os abençoe e os guarde, Deus, e nos ajude em todo instante, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Agradeço você que está aí, obrigado por cada um que está participando. Jesus olhe para a sua vida, Jesus olhe para o seu coração. Que Ele renove as suas forças em todo o tempo, que Ele visite a sua vida, que Ele guarde você em todo o instante. Obrigado pela sua participação. Jesus te abençoe. Te aguardo ou nos nossos grupos de crescimento online, ou te aguardo também no domingo às 10 da manhã e também às 17 e às 19, quando teremos aqui o nosso culto. Que Jesus o abençoe profundamente. Continue descansando na sua providência.